Monomaito, desenvolvedores e influenciadores em parceria. Como desenvolvedores podem trabalhar ao lado de influenciadores para construir estratégias in-game benéficas para ambos? Bom, nessa palestra, Bruno Playhard, que é CEO da Loud, e Rafael Costa, Project and Relationship Manager do Monomaito Studio, contam sobre sua parceria estratégica para o jogo competitivo Gunstars, com foco em tornar o projeto autoescalável de acordo com influenciadores, marcas e comunidades. Essa sessão é inicialmente em português, então se você quiser trocar, só cola aqui no nosso link, diretamente do nosso canal, para mudar para inglês, fechado? Bom, vamos então chamar os nossos participantes desse painel. Bruno PH, que é fundador e influenciador da Loud, e Rafael Costa, Project and Relationship Manager na Monomaito Studio. E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? E aí, Bárbara, tudo bem? Rafael aí, tudo jóia? Boa tarde, pessoal que está aí assistindo, acompanhando. É um prazer estar aqui, presente nesse evento. Já teve alguns anos que eu acompanhei aí mais como audiência, como público. E hoje é a minha primeira vez participando aí como um dos palestrantes, né, dos participantes aí desse painel. Estou muito empolgado, eu acho que tem muita coisa legal para a gente conversar hoje. Com a presença do Rafael aqui, grande amigo também, colega de trabalho. Vai estar apresentando um pouquinho da Monomito aí para o pessoal. E é isso. Para quem não me conhece, né, sou o Bruno, trabalho aí com influência, posso falar até mercado de influência e de jogos mobile desde 2014. Sou produtor de conteúdo, já trabalhei muito com redes sociais e agora sou fundador, CEO da Loud. Há 2 anos a gente criou essa plataforma, né, de entretenimento que possui times de esportes, canais, um hub de conteúdo, influenciadores, música, e a gente tem crescido bastante. E a gente se associou aí à Monomito em uma parceria estratégica para um produto que está saindo aí em breve, e o Rafael pode falar um pouquinho mais disso. Fala, galera, tudo bem? Boa tarde, Bárbara. Prazer estar aqui também. Mais uma vez participando do Big, dessa vez 100% digital, mas não perdeu em nada. Estou acompanhando as palestras e sensacional. Parabéns para a galera. E obrigado pelo convite, né? Por poder estar aqui compartilhando esse momento que é interessante, acredito, para tantos desenvolvedores e para simpatizantes do mercado de games. E também está fazendo esse anúncio, né? Tem a nossa parceria aqui, Monomito e Loud. Bom, para quem não me conhece, Rafael, sou um dos cofundadores da Monomito. Atualmente venho trabalhando como Project Manager e de produto na Monomito. E para quem não conhece a Monomito, ela é uma empresa de jogos, né? De desenvolvimento de jogos mobile. O nosso foco tem sido criar experiências, né? Para um público de players mid-core e sempre trazer um pouquinho do nosso significado como nome também, que a Monomito, ela vem do nome da lenda do herói, né, da narrativa muito usada em jogos, muito usada em filmes, e a gente vem trazendo isso não só para a nossa identidade visual, mas também para os nossos jogos. E o Gunstars, que é o produto que a gente vai estar apresentando hoje, que visa essa parceria e explicar tudo que a gente está planejando fazer com influenciadores também, vem carregando um pouco disso, onde a gente pretende fazer com que os jogadores se sintam realmente os donos do seu próprio jogo, né? E consigam dessa forma trazer, a gente consiga dessa forma trazer alguma forma de interatividade deles com seus ídolos reais e seu estilo de jogo, e assim posso dizer. Bacana demais. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês e falando sobre essa super parceria. Mas antes, vamos contextualizar um pouco o público de casa? Vamos falar sobre o que é Gunstars. Beleza, é um jogo mobile, vocês já falaram. Eu sei que tem elementos Battle Royale também. Acho que é legal a gente explicar um pouco isso. Rafa, eu vou deixar para você essa deixa e aí depois eu falo com o Bruno sobre a parceria. Então agora é o seu momento, Rafael. Vamos explicar um pouco, para quem não conhece, não entende muito bem o que é um jogo Battle Royale e tudo mais, o que é Gunstars. Certo. Bom, antes a gente entrar um pouquinho aqui falando um pouco do mercado, mas agora vamos entrar direto no produto, né? O Gunstars, a gente teve o prazer e o privilégio de poder compartilhar sobre o que era o jogo no último Big, inclusive, mas foi muito rapidinho, mas foi bem bacana poder participar naquele momento. E agora a gente está trazendo ele, né? Um jogo, como você disse, é um shooter criado, pensado para dispositivos móveis, né, com o gênero Battle Royale, e a gente vem trabalhando nele agora junto com a Loud também, para criar um produto realmente que inove nesse campo de poder aproximar
tanto os influenciadores quanto os players de uma forma diferenciada, né? Que é basicamente o tema da nossa palestra hoje. Como que a gente pode estar criando ferramentas, mecânicas interessantes já no desenvolvimento, no alicerce do jogo, para que isso aconteça, né? De uma forma mais imersiva, de uma forma mais interessante. Então, para quem não conhece, o Gunstars ele é um shooter, ele é focado no Battle Royale. A gente vem trabalhando para 36 players poderem jogar em tempo real. Isso pode mudar, mas de acordo com os testes que a gente vem fazendo, esse é o objetivo com o jogo. E uma coisa que a Monomito vem trabalhando muito bem, e a gente sempre visa trazer isso nos nossos produtos, além da qualidade visual, a qualidade de tentar trazer mecânicas interessantes para o mobile, né? Utilizando até do que o próprio dispositivo fornece para a gente, como experiência de usuário, como tela, trabalhar um Battle Royale de uma forma que ele tenha uma curva de aprendizagem mais curta, mais breve, justamente por a gente estar se tratando de um público mid-core. Então, para quem está ali no meio, a gente sabe que acaba que você tem que pegar também um pouquinho dos casuais que têm algum interesse nesse tipo de jogo, nesse tipo de gênero, e também os jogadores mais hardcore, né, que querem ir para o competitivo, querem mostrar realmente quem são, mas como eu já tinha antecipado, o nosso foco está nos players mid-core. Então, com isso, a gente acredita que a curva de aprendizagem curta é interessante, desde que ela não seja algo muito simples, né? Então, a gente trabalha isso, mas também vem trabalhando para manter o que a profundidade de um jogo, de um shooter precisa, né? Ainda continuando sobre um pouquinho mais do jogo, eu acredito que esse seja o nosso primeiro pilar importante sobre o Gunstars. Por ele ser um Battle Royale derivado do gênero, a gente traz algo que é um pouquinho na contramão, que são partidas mais rápidas, né? Partidas mais frenéticas desde o início, mas que a gente acredita muito que a experiência de jogo que um Battle Royale precisa para o mobile, a gente consegue passar de uma forma bem interessante e inovadora, podemos dizer. Então a gente faz um mix de vários gêneros, não só do Battle Royale, a gente traz um pouquinho de coisas do MOBA também, um pouquinho de estratégia, jogos de estratégia. Então, algumas features que a gente pode estar dizendo é que o jogo ele é 100% destrutível, os mapas eles são gerados randomicamente e o player pode quebrar todos os obstáculos, né? Dessa forma ele vai coletando itens, coletando melhorias, coletando armas e vai criando ali uma espécie de build, falando no linguajar dos gamers, uma espécie de build para você poder se preparar, principalmente para os momentos de mais tensão dentro da partida, né? E outra, não deu certo, morri rápido, dá join de novo, a partida vai ser super rápida, você vai estar jogando novamente, né? Super, super fácil, assim. É um jeito que a gente acredita muito que traz essa experiência completa para o jogo. E além disso, né, dessas ferramentas de você poder criar sua build, você pode estar utilizando do mapa ao seu favor, você pode estar utilizando o sistema de invisibilidade, você pode estar utilizando as explosões dentro dele, enfim, você pode estar usando ele como obstáculo. São inúmeras formas de você poder criar a sua estratégia, né, de jogador. A gente traz também duas novidades assim que a gente vê muito, que é algo muito interessante para esse tipo de jogo, mas ainda muito pouco explorado talvez. Eu acredito também por causa da complexidade que você consegue fazer isso, que são os level ups, né, os níveis, sistema de nível dentro de uma partida, ainda mais tratando de uma partida rápida. A gente vem trazendo isso para o Gunstar de uma forma totalmente simples de você poder fazer, né, de poder upar seu personagem, mas super estratégico. Então, quando eu falo assim, de uma forma simples, você automaticamente vai estar desenvolvendo o seu jogo e vai estar subindo de nível, mas você vai ter que ter a sua tomada de decisão rápida ali para poder escolher para que caminho você vai querer seguir, né? Quero ser mais ágil, quero ser mais rápido, mais forte, quero ter minha armadura mais forte, enfim. E a customização também é um dos pontos fortes que a gente vem trazendo para o jogo. E com a moeda do jogo, o jogador tem total possibilidade de estar desbloqueando e personalizando algumas coisas dentro do game.
Que bacana, gostei bastante da ideia, principalmente desse mashup de gêneros, basicamente, que vocês trouxeram, né? O que eu tinha que era muito mais a parte do Battle Royale, mata-mata, o co-op contra inteligência artificial, mas vocês estão pegando vários outros também e misturando tudo em algo bem original. Legal. Bom, agora que a gente já entende um pouco sobre como que é o game Gunstars, eu queria, Bruno, que você falasse brevemente, já que você já apresentou um pouco sobre a Loud, né? E eu imagino que poucas pessoas realmente não saibam o que é a Loud, mas acho que é sempre bom falar um pouco, né? Explicar para a galera de casa, caso alguém não conheça, e também como iniciou toda essa parceria de vocês, como que foi a primeira ideia ali para iniciar esse acordo? Uhum. Então, começando um pouco sobre o que é a Loud, a gente começou a empresa em 2019 e começou como um time de esportes, uma organização de esportes, de Free Fire, né? Um game mobile que estava em extrema ascensão no Brasil, Battle Royale, inclusive, e a gente estava vendo o sucesso desse gênero e desse jogo especificamente, e resolveu montar uma equipe de criadores de conteúdo e jogadores profissionais para ser como se fosse uma ferramenta de marketing para o jogo e para o nosso projeto, usando esse ecossistema de esportes. Mas rapidamente a gente pivotou esse modelo, a gente expandiu para outros jogos. Hoje estamos aí no CBLOL, na franquia, no Fortnite, em outros ramos do entretenimento, vlogs, lifestyle, pranks, que são as pegadinhas, música. A gente tem muita coisa no nosso conteúdo hoje, a gente abraça muita coisa. E dentro da Loud a gente também tem desenvolvido muita tecnologia, ferramentas de dados para auxiliar no nosso dia a dia, na análise dos nossos reportes, resultados e inferências na inteligência artificial realmente com o que a gente está conquistando através do nosso conteúdo, para saber quantificar, precificar e realmente entender as tendências do que a gente está fazendo para desenvolver cada vez mais produtos e serviços para essa audiência que a gente conquistou através aí do joguinho online, né? Então, a Loud, praticamente, a gente faz isso. No meio do caminho, a gente viu o trabalho da Monomito, já conheci o Rafael, já via o trabalho deles desenvolvendo outros jogos com extrema qualidade e preciosismo nos detalhes, assim, que era algo que eu sempre achei muito interessante pessoalmente. Eu comecei a produzir conteúdo dos jogos da Supercell, Clash of Clans, Clash Royale, The Brawl Stars, que sempre foram jogos muito bem polidos, e eu vi isso muito na Monomito também. E conversando com o Rafael, a gente tentou entender como que poderia fazer sentido uma parceria, o que a gente poderia agregar para eles e o que eles poderiam agregar para a Loud, para os nossos influenciadores. E nessa conversa, nessa troca de experiências, a gente percebeu que o mercado ele faz muito bem ativações com influenciadores, com marcas, com celebridades, com personalidades e conseguem fazer esse trabalho de marketing de uma forma interessante, só que não é tão amarrada. Ele só vai até a primeira página e quando você vai para ver realmente na profundidade do jogo, não é todo dia que você encontra assets de um influenciador, de uma marca, de um personagem assim que é reconhecido no mundo real dentro do game. Isso acontece principalmente porque nós, como os influenciadores, a gente acaba ficando muito limitado nas redes sociais que a gente frequenta, né? Então, a gente conhece as interações tradicionais, que são os comentários de Instagram, os likes, os reposts, compartilhamentos e no YouTube ao vivo, plataformas de live, a Twitch. Então, a gente consegue entender as relações tradicionais que acontecem, mas o jogo nunca está tão amarrado assim. E quando acontece alguma dessas experiências, a gente acaba vendo um pico aí de sucesso muito alto. Isso aconteceu diversas vezes nos últimos anos, os jogos estão percebendo isso, estão se adaptando cada vez mais, como, por exemplo, no Carnaval do Cidade Alta, que é um servidor de roleplay dentro do GTA V, e que já tem feito diversos eventos com várias marcas abraçando esses eventos e influenciadores participando como personagens, sendo personagens de verdade dentro desses eventos apoiados por essas marcas. Então, essas experiências interativas têm tido um resultado incrível, né? Até o próprio Roblox, Minecraft, que possibilitam esse sandbox, essa criação realmente desses eventos de uma forma muito fácil. O Fortnite, que faz isso com maestria também, eles conseguem produzir eventos que parecem ali um filme, uma experiência realmente única, que só quem está presente vai conseguir entender o tanto que é legal. E quando você se identifica com algo que está dentro do seu jogo favorito, para nós gamers, a gente sabe que é muito legal, é muito da hora, e é isso que a gente quer construir um pouco com a Monomito, porque a gente acha que estando junto desde o desenvolvimento de um jogo, por mais que seja um jogo que a gente já conheça o gênero, que a gente esteja querendo inovar em algumas funcionalidades, ferramentas, a gente acha que a gente pode trazer um plus
de conectar os influenciadores e de conectar marcas que a gente tem acesso e essas experiências com a comunidade. Porque assim fica muito mais natural. O jogador hoje, a audiência, o cara que é o gamer, ele valida muito esses influenciadores como algo inspiracional e a referência de um cara como ele que está do outro lado da tela sendo mais um gamer. É por isso que os influenciadores são os alicerces da promoção de qualquer jogo na internet, né? Por mais que o jogo tente, como marca, se posicionar, sempre os influenciadores vão ser maior assim, na questão do alcance e na autenticidade da mensagem passada para os gamers. Então imagina só se eles conseguem ser os próprios gamers que eles idolatram fora do game, dentro do game, ou se eles conseguem apoiar os jogadores que eles apoiam fora do jogo, dentro do jogo, se eles conseguem jogar com esse influenciador em uma experiência ali, até às vezes multiplayer, cooperativa, dentro do Gunstars, isso para a gente faz muito sentido. Se a gente consegue ter assets branded pela Loud, branded pelos nossos influenciadores dentro de um game mobile, que foi de onde a gente surgiu, tudo começou, e a gente sabe que grande parte do nosso público consome pelo mobile, ainda mais jogos leves e dispositivos aí não tão potentes, é exatamente onde o Gunstar se encaixa. Quando a gente traz esse braço de marketing da Loud, os influenciadores com a força que a gente tem e consegue pensar junto essas soluções de como um game mobile mid-core, casual, focado para um celular, um dispositivo mais acessível. Então, a gente consegue conectar de uma forma muito boa, motivar os influenciadores a produzirem conteúdo, a jogarem, porque eles vão conseguir uma rev share, vão conseguir aí uma divisão de receita, né? Eles vão conseguir aí ter o personagem deles dentro do jogo, que motiva muito o cara a estar criando conteúdo, as skins dele, ele vai ser realmente representado pelo game que ele produz conteúdo, que acaba sendo uma barreira hoje dos jogos tradicionais. Você, por mais que seja o melhor influenciador, o maior, dentro do jogo ainda tem aquela barreira. Eles ainda experimentam quase sempre com uma personalidade, só que eu não acho que esse seja sempre o melhor caminho. Claro que é um caminho muito bom, que a gente também tem que tentar fazer, mas eu acho que está mais próximo, está numa relação mais natural ali do dia a dia, que quando a molecada chega da escola, eles estão ligando a TV, estão ligando o YouTube e estão assistindo realmente esses gamers. Se a gente consegue conectar o jogo a realmente essas pessoas, eu acho que daí que tá o grande salto. E é esse teste que a gente está fazendo com o Gunstars, que era um jogo que já estava em fase quase praticamente final de desenvolvimento quando a gente chegou, e a gente teve que dar essa plugada no mindset da Loud em construir essas experiências sociais com influências e marcas do jeito que a gente conseguia. E a parceria, se Deus quiser, aí vai continuar por muitos anos aí, a gente vai conseguir produzir, desenvolver novos títulos que vão ter esse mindset, né, essas ideologias que a gente está construindo aqui, desde o dia 1, desde a primeira etapa do desenvolvimento e até desde o conceito do próprio jogo. Então, é um pouco disso que a gente tem tentado fazer nessa parceria e a gente está bem animado com isso, porque vai ser realmente a primeira experiência de gaming que a Loud vai estar posicionando aí no mercado. Bacana demais. Olha, uma explicação para você de casa que ouve sobre branded e não sabe muito bem o que é. Quando a gente fala sobre branded content, é basicamente conteúdo que é relacionado a uma marca. No caso do jogo, a gente está vendo o conteúdo que é direcionado aos influenciadores da Loud, fechou? Bom, Rafael, eu queria conversar com você em relação a esse novo movimento, basicamente, do lado de desenvolvedores independentes indo atrás de influenciadores, né? Porque a gente sempre vê uma dificuldade muito grande entre devs, e principalmente aqui no Brasil, de atrair a atenção da grande mídia, né? Falam que tem essa dificuldade de chegar lá, de ter o awareness, ou seja, o destaque. Você acha que agora, com influenciadores, essa é a nova moda? Ou vai ser um pouco difícil porque não é tão fácil? Qual é a sua opinião sobre essa questão? Eu acho que um grande dilema, né, dos desenvolvedores de jogos é saber como ele consegue um alcance, principalmente um alcance bom, né? Hoje você conta com as stores, no caso de jogos mobile, você tem ali a Google Play Store, tem a App Store, né, pelo iOS, que são as principais locais de venda, e você conta com algumas estratégias que você pode estar fazendo, de estratégias relacionadas ao publishing, né, ao jeito que você vai chegar a esses jogadores, mas ainda tentando responder a sua pergunta, a forma de você conseguir chegar nessa audiência de um jeito mais exato, eu acredito que hoje, do melhor jeito possível, é você ter parcerias não apenas com aquela publishing tradicional, com aquela, né, que muitos os desenvolvedores conhecem, que é pegar o jogo, lançar em territórios, fazer testes, soft launch, que são os testes maiores em regiões estratégicas,
e dali levantar pontos interessantes para a melhoria do jogo e lançar. Mas sim, já pensar na concepção do produto, no que você pode estar melhorando, né? No nosso caso, caiu como uma luva poder estar fechando essa parceria com o Bruno e com a Loud, porque o nosso jogo é um jogo competitivo, é um jogo total focado para o multiplayer, né? E os influenciadores são talvez o outro lado da moeda para o nosso jogo ou para qualquer outro jogo desse tipo poder vingar muito bem no mercado, né? Mas isso assim, a gente está falando de uma parcela, né? Está falando de uma região. Existe muito mais trabalho para a gente poder explorar e fazer para expandir isso. Mas eu também não vejo como uma moda. Os influenciadores sempre tiveram, né, presentes, talvez não de uma forma como é hoje, que o número crescente de streaming, de viewers é um absurdo, né? Uma coisa, é um fenômeno realmente. E a gente vê que não apenas os players, mas também os viewers, esses telespectadores, eles são muito importantes para o jogo e para tudo que envolve esse ecossistema ser forte e fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais assertiva. Bacana. Bruno, e em relação a esse investimento por parte da Loud, vocês imaginam que isso dará sequência a games mobile ou a games independentes? Porque eu imagino que muita gente está assistindo isso, que ama a Loud, vai querer saber sobre o futuro, etc., mas isso ainda é lá para frente. Então, a ideia de vocês justamente investirem na Monomito, em Gunstars, foi por conta do jogo ser mobile ou porque vocês queriam realmente dar um incentivo para o mercado independente brasileiro? Eu acho que combinou um pouco de tudo, né? Primeiramente, a gente resolveu investir realmente junto com a Monomito nesse jogo e em outros, né? Porque a gente acredita muito na equipe. Então, mais do que um produto legal, que é o que eles têm nas mãos aí, em mãos pronto, que estava praticamente pronto quando a gente entrou, já bem desenvolvido, eu acho que o time deles é muito bom e a visão deles sobre como construir jogos é uma visão muito boa, que a gente acaba vendo mais em estúdios independentes. Se conectava muito com o que a gente considera ser produtos de qualidade, produtos que têm escala e produtos que a gente consegue usar na nossa plataforma de marketing para impulsionar. Então, eu acho que mistura um pouco de cada coisa. A gente quer também, claro, é muito importante para mim, como também formado na área de ciência da computação, que eu tive sonhos de sempre trabalhar com desenvolvimento de games, poder apoiar um estúdio independente, de qualidade, que realmente pode fazer esse e outros trabalhos e crescer e se tornar um grande estúdio, se tudo der certo. Então, mistura um pouco de cada coisa e a gente vai correr atrás aí do sonho junto, né? Ai, que bonito. Assim que a gente gosta de ouvir. E correr atrás dos sonhos juntos. Bom, então vamos falar um pouco sobre os aprendizados dessa parceria, né? Para vocês, como desenvolvedor e como influenciador, qual é a maneira correta de você realmente unir uma nova IP, ou seja, um novo jogo, um novo título, ao influenciador? Porque vocês falaram, o Bruno, se eu não me engano, até citou, até tem no mercado alguns exemplos, mas a gente não achou que era o ideal. Então, afinal de contas, o que é ideal para vocês? O que vocês aprenderam disso? Se quiser começar, Rafael, falar alguma coisa? Eu acredito que, igual como o Bruno já tinha falado, a soma de duas potências, né? Você poder ter uma visão estratégica do mercado, da parte de influenciadores, da parte de público, né, de audiência, somado com a parte de desenvolvimento, você fecha o produto completo. Então, eu vejo que essa forma é muito interessante, porque você tem pontos de vista diferentes, né, e consegue melhorar o seu produto. No caso do Gunstars, como o Bruno falou também, ele já estava em desenvolvimento. O que a gente fez foi pegar ele, mexer bastante coisas para a gente poder alinhar com o pensamento, um raciocínio que a gente acha interessante, né? E para que também case com essa nova ideia que a gente teve de trazer os influenciadores, trazer o público, trazer os ídolos, né? Os influenciadores mais perto dos players e dos telespectadores. Então a gente acabou movimentando algumas peças dentro do game. E acredito que para as próximas ideias, as outras projetos que a gente tem para fazer também, vão ser de uma forma mais simples, mais fluida, justamente por a gente já estar junto, já estar entendendo, conversando a língua um do outro, né? E poder realmente estar no alicerce do projeto. Então, começando a desenvolver desde o início, mitigando o que é importante e o que não é, e para começar a fazer os testes e assim poder ter um jogo, o produto que a gente realmente quer que tenha, né? Do meu lado é bastante disso também.
eu acho que a gente combinou duas forças e as parcerias que são complementares são as melhores, né? Eu acredito muito nisso. A gente trouxe na Loud o lado do marketing, do conteúdo, dos influenciadores e a perspectiva da audiência, do gamer, do cara que joga, enquanto a Monomito tinha toda a expertise aí do desenvolvimento de jogos, da parte aí, vamos dizer, da parte do desenvolvimento real, né? Da programação e da criação. Da tecnológica, exato. Então, por isso que essa combinação é muito poderosa. Eu tenho outros dois sócios na Loud que também já trabalharam, tiveram experiências em empresas de desenvolvimento de games mobile no Vale do Silício e trabalharam lá por alguns anos e trazem muito essa experiência para essa parceria estratégica com a Monomito. A gente está conseguindo exercitar bem esse lado. Eu tenho 10 anos aí de produção de conteúdo, trabalhar com essa comunidade de games mobile, com a galera que joga, produzir conteúdo para essa audiência, ter a percepção como um gamer de mobile especificamente. Então, eu acho que toda essa combinação tem uma sinergia muito grande e a gente tem percebido muito isso no decorrer do desenvolvimento de GunStars. Não só de GunStars como game, mas como um produto completo nas redes sociais, na estratégia de lançamento, no marketing do produto. Então, está conseguindo utilizar o melhor dos dois aí para sair com o melhor resultado possível. Bom, agora que a gente já entende o melhor dos dois lados para fazer o melhor produto possível, vamos falar dos don'ts. O que vocês veem que não é legal da gente reproduzir? Eu imagino que do lado de influenciador, Bruno, pelo menos é o que eu acho, tá? Eu acho que você provavelmente vai falar algo do tipo, não chegue com o briefing pronto para o influenciador, algo quadrado, que não tem a ver com a cara dele, que, olha, queremos que você fale sobre o nosso jogo desse jeito, pronto, e é isso. Mas eu queria saber de vocês, realmente, quais são os... Galera, não, apenas não, pare, por favor, sabe? Que vocês podem dar de dica para a galera que está assistindo a gente. Com certeza. Eu acredito que tenham muitos estúdios independentes que estão começando com produtos que às vezes têm um budget de marketing mais curto e que é difícil entrar em contato com influenciadores, principalmente os maiores, né? O de Tier 1 aí, os influenciadores que realmente têm um número de visualizações muito alto, o número de usuários assistindo às lives muito alto. E é complicado essa abordagem, porque hoje é dessa forma que você falou. Nós, como os influenciadores, a gente entende que ainda é muito engessado e essa relação não é um ganha-ganha muitas vezes. Se você tem um produto que é realmente bom, o influenciador gosta daquele produto e ele está fazendo sucesso, você não vai precisar nem de entrar em contato com ele, ele vai começar a produzir conteúdo organicamente desse jogo, que foi o que eu fiz com todos os jogos que eu já trabalhei. E no decorrer daquele desenvolvimento, você pode estar trabalhando com os influenciadores para ações específicas, pontuais, de eventos, de lançamentos, isso é muito interessante. Mas no começo de um jogo, para você abordar um influenciador, seu estúdio é um estúdio pequeno, o ideal é você oferecer algo que ele não está na normalidade de receber. O que chega sempre é uma agência de uma agência de uma agência que oferece um briefing pronto de um jogo que às vezes ninguém conhece, ninguém nunca jogou, para ele falar que é o melhor do mundo e soltar lá, e é isso. Isso não é natural, isso pode dar ali um número de downloads no dia, ele pode subir algumas posições ali na loja de aplicativos, mas não é sustentável. Na cauda longa, isso vai se perdendo e você entra num ciclo vicioso de ter que ter sempre budget de aquisição de usuários para estar mantendo o seu jogo em alta. Se você chega para um influenciador e tenta construir uma relação de longo prazo, você fala para ele, esse é meu modelo de negócio. Talvez se a gente desenvolve um produto para você dentro do jogo e a gente consegue vender para a sua audiência, que seja interessante para você, a gente dá um percentual dos lucros, da receita. Ou então, eu vou conseguir colocar o seu vídeo, o seu conteúdo também dentro do meu jogo. Olha quantas visualizações talvez você consiga na página inicial do meu jogo, que já tem tantos usuários ativos por dia. Eu consigo... Cara, já vi casos de estúdios vendo influenciadores pequenos e falando assim, eu vou te ajudar para você melhorar o seu equipamento do seu canal porque eu vejo potencial em você e você vai me ajudar a produzir conteúdo do meu jogo que também está começando, a gente vai crescer junto e vai estruturar uma parceria que nós dois crescemos juntos. Então, o que é fora da caixa para estúdios indie, assim, funciona muito bem. Ainda mais quando são estúdios brasileiros, que quase sempre têm uma cultura legal, uma história legal e estão com uma mensagem interessante dentro do jogo. É muito legal ver um e-mail de um estúdio brasileiro tentando conseguir uma visibilidade e tentando fazer diferente, tentando sair da mesmice, que acabam se tornando aí nessa bolha de desenvolvimento de games. Parece que é uma corrida, uma esteira de produção para fazer o máximo de jogo possível, testar performance, matar o jogo e fazer outro. Eu acho que talvez uma coisa um pouco mais casual e uma relação um pouco mais familiar talvez faça mais sucesso no começo da história dos games, até porque
tem muitos desenvolvedores que trabalham em estúdios grandes, tipo, muito, muito grandes, os maiores. Depois de um tempo, eles acabam sentindo um pouco isso na pele. Não é tão interessante trabalhar com um produto que parece que é uma esteira de montagem, uma prateleira. Quem desenvolve games é quase que uma arte, assim. Eu sei porque eu conheço muitas pessoas que trabalharam comigo, se formaram, também seguem. Então, eles precisam de ter essa relação verdadeira e autêntica para o jogo fazer sucesso. É quase como se fosse um casamento. Eu vejo a relação como influenciadores bem assim. Se o influenciador está ganhando de alguma forma, o game vai ser ganhando de alguma forma. Então, se não for ganha-ganha, é bem difícil. Então, essa é um pouco da minha experiência, assim, nesses anos como influencer. Na visão de desenvolvedor, né, talvez dicas que eu consiga dar, os desenvolvedores eles estejam um pouco mais abertos também a ouvir, né, algo que sai um pouco fora do mundo do desenvolvimento, né, porque às vezes a gente fica tão ali bitolado no, como o Bruno disse, em produzir o produto, lançar, tentar vender o máximo possível, né, render o máximo possível, matar, fazer outro, e você fica nesse círculo vicioso. Então, você poder abrir um pouco os ouvidos, a cabeça, para poder entender o que pode estar somando, como a gente fez nesse caso também, eu acredito que é uma dica valiosa, e você poder transformar, às vezes, o produto de uma forma que ele fique mais interessante e que, no fundo, você sabe que também ele vai ficar com um alcance melhor do que seria se a gente não tivesse uma parceria como essa, né? Outra coisa que eu acho muito importante também, eu vejo alguns indies, principalmente os que eu mais conheço estão no Brasil, criarem um produto, não testá-lo tanto, né? Ter um prazo limite até justamente pelo budget ser curto, e eles acabam não fazendo, acho que as primeiras regras básicas, que é de você ter um MVP, um produto mínimo já testado, nem que seja para uma audiência pequena, nem que seja compartilhado com profissionais do mercado. O Big está aí para você poder fazer esse networking, né? Isso é muito interessante, algo que a gente vem fazendo muito, justamente para poder ver até que ponto aquilo está legal, até que ponto aquilo não compensa fazer. Então, acredito que é uma dica simples, né? Muitos já sabem disso, mas já vi também muitos estúdios não fazendo. Bacana. Uma coisa que vocês levantaram é justamente essa parte de você realmente entrar na produção do game, porque é o que faz a diferença. A gente vê tantos influenciadores e tantos jogos que estão entrando no desenvolvimento e isso faz com que você se sinta pertencente àquilo e faz aquele carinho, né? Aquela coisa diferente que vai fazer a diferença também quando você for falar sobre aquele jogo, quando você for fazer um conteúdo sobre ele. Bom, vamos falar então agora sobre o tal do social game, né? Porque muita gente fala sobre o investimento, ajudar o mercado, etc. Mas eu acho que é disso que se trata, né? De ir atrás de uma empresa brasileira, de ir atrás de um jogo, de um desenvolvedor indie e ficar lá do lado, ajudando, influenciando, auxiliando. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa questão do jogo ser muito além do que o jogar. Pode começar, Rafael. Tá. Eu acredito que o jogo, né, ele, por ser um entretenimento, ele traz muito mais do que o simples fato de você jogar, né? Hoje você vê a parte de consumo de games passar além do tempo que você fica no celular ou no console ou em qualquer device, né? Que é assistindo aos seus influenciadores favoritos, assistindo a partidas competitivas, você também seguindo pessoas que de alguma forma estão no mundo do game. A gente pode citar a Loud, né, por isso, onde eles fazem todo um trabalho de brand que envolve game, com música, com um monte de outras coisas. Então acho que é meio que nisso a importância do lado de desenvolvedor. Está um pouco aberto para entender os caminhos que você pode seguir e que faz parte do ecossistema, né? Não é mais só ficar ali focado, jogando e acabou, desligou, acabou meu mundo de game. E, Bruno, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão também. Afinal de contas, como dono da Loud, como influenciador, etc., você, na verdade, é também um empresário, né? E, hoje em dia, é importante para as empresas também acreditarem em algo essencial, em mostrar que é muito mais do que só uma empresa, né, que está lá do lado influenciando algo tão importante e necessário como o desenvolvimento indie, por exemplo. Não, com certeza. Eu acho que é essencial esse tipo de apoio.
A gente foi pioneiro aí nessa iniciativa de também estar apoiando a partir de um grupo de criadores de conteúdo que se juntaram e fizeram uma empresa, de estar apoiando também o desenvolvimento, porque a gente acaba que reconhece muito as nossas histórias, né? Eu só tô onde eu tô hoje por causa de um joguinho que eu comecei a jogar no celular quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos e viciei, e aí eu comecei a jogar todos os jogos mobile, comecei a produzir conteúdo e hoje fazer isso como trabalho e ser um empresário também nessa área. E isso acontece repetitivamente com todos os outros influenciadores da Loud. A gente tem histórias de influenciadores que vieram de diversos lugares do Brasil, de diversas situações econômicas diferentes e transformaram sua vida através do game. Então, muito além da diversão, muito além da parte legal, realmente divertida de interagir com seus amigos e jogar um joguinho, as histórias são muito valiosas hoje, né? A gente percebe que o público de casa ele está cada vez mais crítico e uma empresa e um projeto vai muito além do produto dele, ele tem muito também dos valores e como que ele incentiva o ecossistema no geral. É um pouco disso que a gente quer passar com a Loud, né? A gente compartilhou muito dessa visão com a Monomito também, pessoas boas que se uniram para fazer um produto de qualidade e a gente acha que esse é o caminho certo, esse é o caminho orgânico, quanto menos artificial isso parecer, mais sucesso é para o produto, para a empresa, para a comunidade, todo mundo sai ganhando, se o ecossistema está contente. Com certeza. E isso traz um gancho muito importante para a gente, que é como escolher qual influenciador você vai trabalhar com o seu jogo. Afinal de contas, é o que eu acho, mas aí vocês me digam se estou certa, que o influenciador ele precisa ter uma relação direta com o jogo, né? Não adianta só você investir naquele cara ou naquela mina só porque eles têm números. Precisa ter o famoso match. Vocês acham que essa questão ela é muito essencial ou qualquer influenciador pode fazer sobre qualquer coisa, não tem necessariamente essa super divisão? Não, eu acho que essa divisão é total, já tendo feito aí algumas centenas aí de campanhas para jogos online nessa história minha na internet, consigo perceber isso com muita naturalidade, porque o jogo, antes de tentar procurar um influenciador, seja para uma parceria estratégica, seja para uma parceria paga, alguma coisa assim, eles têm que mapear o cenário, eles têm que entender os nichos que existem, os ecossistemas, os produtos que estão disponíveis no mercado e qual que vai se conectar mais com o dele. Se não fizer isso, pode ser desperdício de tempo, de dinheiro, pode ser gerar até um ódio numa comunidade gamer por causa dessa campanha. Se você, às vezes, tem uma comunidade super nichada de um MOBA e você traz uma promoção de um Battle Royale que não tem nada a ver, você pode acabar prejudicando o seu jogo. Essa audiência vai começar a dar hate no seu jogo e isso é uma comunidade tóxica. Então, a gente tem que saber mapear isso antes de começar uma campanha, saber entender que nem sempre também os maiores influenciadores que têm mais números são os ideais para vocês naquele momento. A gente sabe que existem momentos de games que precisam talvez ter um público mais qualificado em testar e dar feedback do seu produto do que uma multidão de jogadores que vão ver o primeiro probleminha ali e vão desinstalar o jogo. Então, tudo isso, nas diversas fases de lançamento de um jogo e de manutenção, tem que ser bastante analisado. Eu acho que, ultimamente, as empresas têm acertado muito mais nesse mapeamento, só que ainda é um pouco equivocado às vezes, e eu acho que é basicamente isso. Legal. Rafael, do seu lado, vamos falar sobre o que muita gente tem medo, né? Os desenvolvedores brasileiros, principalmente. Dinheiro, bufunfa, o famoso budget. Afinal de contas, quando a gente fala sobre influenciadores, alguns variam com valores assim altíssimos de post, né? E eu queria que você desse dicas para os desenvolvedores indie, como necessariamente eles vão chegar nos influenciadores, né? Como que acontece sobre essa questão de grana. Inclusive, Bruno, se você também quiser adicionar, sinta-se em casa. Vou trazer um case aqui anterior nosso, que é do Until Dead, um outro jogo que a gente fez, né? Que a gente chegou nesse ponto também de ter que identificar quem seriam os melhores influenciadores, quais seriam as melhores parcerias para a gente atingir aquela audiência. E era um jogo totalmente nichado, né? Então a gente teve muita dificuldade em fazer isso, até por a equipe pequena e não ter todo um mapeamento. O que eu acredito que foi interessante foi fazer o jogo crescer de uma forma orgânica, primeiramente. Então, você tentar de uma forma mais caseira, em aspas, né? Que é produzir sua própria rede social, fazer o seu serviço né, se tiver algum tipo de comunidade, mas fazer um fortalecimento no social media ali, para você poder divulgar esse game. Aos poucos você vai estar trazendo
esse público. Você pode usar, inclusive, as próprias ferramentas como o Facebook, né, onde você for fazer qualquer tipo de anúncio e começar a fazer um pequeno trabalho ali também de compra de usuário. Então, aos poucos você começa a acertar, né? A gente sempre, quando começa um produto, a gente já tem ali um target na cabeça, mas de acordo com que o ciclo de vida daquele produto vai rolando, você vai tendo outros caminhos a seguir, né? Então, para os estúdios indies, para os estúdios mais iniciantes, assim, eu acredito que não é tão fácil fazer esse mapeamento e também não seja certo você ir em pessoas assim que tenham números grandes, que com certeza o budget para investimento vai ser altíssimo. Às vezes também buscar já em cima do que tipo de jogo é o seu, em que cenário você está inserido. Buscar, a gente está com a internet para isso, né? Fazer esse mapeamento caseiro mesmo, e aos poucos você vai estruturando onde os melhores caminhos de acordo com o seu budget, né? A gente conseguiu algumas parcerias, a gente conseguiu prêmios, foi o que deu visibilidade também, e acredito que dessa forma a gente conseguiu um alcance interessante. Obviamente que conforme você vai trabalhando, nada como um dia após o outro, para você ver quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos, né? E também ver onde você poderia melhorar. Então, acho que é mais ou menos assim a vida do dev no início. Eu também acredito muito nisso, no que o Rafael falou. Eu acho que são fases, né, na história do desenvolvimento de games. A gente sabe que a gente está falando aí no Big. Às vezes, no início de um jogo, você não precisa de ter a loud, um play hard para promover o seu jogo, porque não é nem esse momento. Você está fazendo ali, às vezes, um soft launch, quer testar, quer interar sobre o produto para corrigir bugs. Então, talvez ali o que você precise seja um micro influenciador que faz um vídeo de qualidade e que o budget vai ser muito, muito menor para produzir um conteúdo, para mostrar esse conteúdo para o mercado, para levar para parceiros, investidores, fazer, às vezes, um anúncio, converter esse vídeo em um ad que você vai comprar mídia, tentar buscar mais usuários. Então, talvez seja simplesmente só um produtor de conteúdo bom do que um influenciador com muitos números que você precisa. E às vezes não, às vezes é o contrário. Se a empresa está ali captou um dinheiro legal, você quer investir realmente em dar aquele pico no jogo para testar realmente como que vai se sustentar ali, né? Como que ele vai reagir a isso. Esse é precisar de realmente dar um tiro de canhão ali no curto prazo. Então são várias fases, vários momentos, cada estratégia tem que ser alinhada, dependendo do estado do jogo, mas o que eu sempre gosto de falar é que pensar fora da caixa costuma ser a solução. Às vezes você vai conquistar um influenciador, não é com dinheiro, e sim com uma potencial parceria onde existe um ganha-ganha, seja na marca do influenciador, tendo produtos dentro de um jogo, tendo o nome dele dentro de um jogo, tendo uma parceria com uma loja de aplicativos, estando o vídeo dele dentro de uma Play Store, de uma App Store. Então, existem várias e várias formas de conquistar um influenciador. Eu sei muito bem disso. Influenciador é aquela raça que prefere ganhar um mimo na casa dele do que receber, às vezes, um pagamento estratosférico e gosta. Então, tem que saber cativar o influenciador e se ele se sentir satisfeito e contente com o jogo, com essa relação, ele vai continuar trabalhando e fortalecendo de uma forma natural. Porque existem vários casos que já aconteceu até muito comigo, que às vezes a gente faz uma campanha, mas a gente acaba realmente gostando daquele jogo e jogando mais vezes e impulsionando ele mais vezes organicamente. E a gente às vezes mantém o contato com aquela developer para em outras oportunidades, em outros produtos que eles lançarem, em outros eventos, em outros pushes de marketing, a gente entra de uma forma às vezes mais barata, já sabe que o jogo vai ser bom, que o seu público já vai gostar daquele jogo. Então são testes para ambos os lados, mas sempre tentar pensar fora da caixa vai te diferenciar no meio daquele monte de e-mail que os influenciadores e as agências recebem querendo impulsionar um game mobile, né? Então, acho que esse é o segredo. Principalmente a gente que gosta de jogo, né, Bruno? Faz toda a diferença. Vi um briefing super legal que você pode dar opinião, pitaco no jogo e eles realmente ouvem isso. Acho que faz... é tão gostoso, né? A gente curte. Sim. Não tem como. Bom, você falou sobre mimos. Mimos. Os famosos. Todo mundo gosta de mimos. Só que a gente tem uma pergunta diretamente sobre essa questão. O que vocês acham sobre kits para entregar aos influenciadores? Eu acho ótimo. Eu acho que o kit... Você tem que saber acertar no kit, porque existe aquele kit padrão que você claramente recebeu, a pessoa nem te conhece, nem sabe quem você é, mas quando você, às vezes, manda um kit para influenciador, onde você pesquisou sobre a personalidade da pessoa, mandou algo que ela gosta, que ela se identifica, pode ter certeza que ela vai postar, que ela vai testar o seu produto, que ela vai, pelo menos, olhar você e pesquisar o que você é. Então,
com certeza esse é um caminho muito bom para começar uma relação, começar uma conversa, que às vezes é muito melhor do que aquele e-mail tradicionalzão que parece até um spam, que já assusta, né? Então, eu acho que funciona muito, mas o influenciador trabalha disso, né? O influenciador vive disso. Você não pode esperar, você não pode cobrar ele está impulsionando, publicando algo através de um mimo. Então, por mais que a gente goste, tem que ser algo natural, entendeu? Se você falar, putz, se eu te mandar isso, você posta, é capaz de você ouvir até uma má resposta, porque é o nosso trabalho, né? Às vezes você não chega num dentista e fala, ô, se eu te der um vinho, se eu te der uma cesta de Natal, aí tu arruma aqui um bom aparelho? Não é bem assim. Então, é o nosso trabalho, a gente tem que saber valorizar isso e ser pé firme às vezes, só que todo mundo é ser humano, né? Então, ter uma relação assim, ser bem tratado e conseguir construir algo que vai além ali de uma relação de mandar um e-mail, fazer uma pergunta, um orçamento, é muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar assim. O mimo é sempre bom, né? O problema é que vem, normalmente, vamos postar, aí fica difícil, como você disse. Exato, é isso que eu acho o problema. O problema é a obrigatoriedade, tá, gente? Você que é desenvolvedor... Não pode ser pay to win. Oi? Exato. Aí não dá mesmo. Mas não dá certo. Não rola. Você que é desenvolvedor aí de casa, é como o Bruno falou, a gente gosta, entendeu? O mimo sempre é bom. Só que o problema é aquele negócio, você vai postar? E aí, vamos? Enquanto a gente depois fica com raiva que às vezes não postou, né? Ainda fica raiva, mas... não, aí não dá. E às vezes não é nem questão que o influenciador não gostou, gente. O influenciador, ele pode ter uma publi no dia que ele precisa postar aquilo e ter um bom rendimento de engajamento, não é? Então... Exato, são vários fatores. Então, são vários fatores. Bom, a gente estava falando justamente sobre essa relação entre o influenciador e o jogo. E, Bruno e Rafa, eu queria falar um pouco, certo, sobre o futuro de Gunstar, certo? Se a gente tem um potencial competitivo, tanto para o Audi quanto para o jogo. Quais são os planos, se vocês puderem falar ou não sei. Eu vou atrás sempre do não, né? Eu pergunto antes de saber se eu posso ou não, é isso. Bom, vou começar aqui, Bruno. Eu acho que, assim, o jogo está sendo desenvolvido, né, para ser competitivo. Nosso objetivo é estar no cenário multiplayer. Então, a gente está alinhando o que a gente consegue fazer de melhor e transferindo isso para que a experiência do usuário seja do jeito que a gente pretende que seja, né? Obviamente que tem inúmeros fatores para fazer o seu jogo ser um hit, principalmente um hit dentro da parte de competitivo e posteriormente um eSports, né? Mas a gente está trabalhando para isso, né? E ainda falando um pouquinho do jogo, como a gente entrou bastante na parte mais de experiência social, de como funciona esse relacionamento, né? De empresa e de desenvolvedor e de influenciador ou marcas que estejam em parceria. Para a Monomito a gente está trabalhando com isso, né? Mexendo ali na raiz, criando experiências que a gente acha que vai ser interessante. E aqui na tela, compartilhando, a gente tem um exemplo disso, que não é apenas trazer experiências como formas de cosméticos, né, óbvio que isso é super bem-vindo, funciona muito bem. Você criar uma skin, você criar tanto skin para arma, em provocações, ou para skin para o próprio personagem, mas também criar eventos específicos que aproximam os influenciadores de outros influenciadores ou influenciadores de outras marcas e trabalhar isso com algum tempo, né? E acredito que o segundo pilar que a gente vem trabalhando muito em cima e que é a cereja do bolo aqui no Gunstars é fazer com que o influenciador ele seja um personagem jogável, né? Então, como eu estava falando um pouco do gameplay, ainda dentro dele a gente consegue fazer a invocação, uma espécie de summonar um herói, uma lenda que tem toda uma narrativa no Gunstars, mas que é totalmente conectado e inspirado em influenciadores, né? Então a gente já começou a fazer esse trabalho, modificou totalmente o gameplay, o que trouxe uma cara nova, e não só nesse aspecto de experiência de game, né? Mas também nessa parte de o quanto de coisas que a gente pode estar abrindo agora e oferecendo como ferramentas, né, de B2B para outros influenciadores e também marcas que queiram estar com a gente no projeto. Na minha opinião, assim, eu acho que o competitivo do Gunstars é algo ainda novo, né, early stage, então a gente não consegue prever muito isso no início de um jogo. É claro que está sendo desenvolvido para isso.
Eu acho que colocaram na tela aqui, mas era sobre o que o Rafa estava falando, que algumas das skins ali que a gente está desenvolvendo junto com a Loud, algumas das prévias ali, até do mapa ali atrás no print screen, e no próximo slide algumas das outras features que a gente está desenvolvendo como geradores de código, né, para dar itens para a audiência, ele ter essa vantagem, esse benefício, collabs de tempo limitado de marcas e talvez também influenciadores, personalidades dentro do jogo, de itens cosméticos, salas privadas para ele poder jogar com os amigos, com o público dele, com a audiência dele. Então, algumas soluções estratégicas que já vão conseguir ser implementadas aí no Gunstars para a gente estar conseguindo fortalecer essa experiência social e também jogando com influencers, aí, literalmente com influencers, né? Então, eles vão conseguir escolher e utilizar aí os ídolos deles dentro do próprio jogo. Então, isso é muito interessante. Voltando sobre o competitivo, por mais que a gente não consiga ter certeza que vai dar certo, que o público vai abraçar, vai se dedicar horas, vão treinar e vão querer ser o melhor nesse formato de jogo, eu acredito muito que o competitivo dos jogos é algo muito criado para ser uma plataforma de marketing mídia. Por que existem as competições, as franquias, os torneios? É para manter o engajamento do jogo, o público engajado, as marcas conectadas, o mercado conectado. E o nosso formato de trabalho com influenciadores também mostrar uma plataforma parecida e semelhante. Então, existem outras formas, outros caminhos, outras trajetórias para alcançar esse mesmo objetivo das competições, né? Então, por mais que a gente queira muito que sim, que exista isso, a gente vai tentar outras abordagens para ter mais chances de conseguir o objetivo, que é o público engajado no produto, né? Então, a gente acha um pouco disso. É disso que o povo gosta, disso que o povo quer, hein? Gostamos. Olha, eu queria saber de vocês, porque a gente sabe que uma parcela do público gamer brasileiro, principalmente focada para PCs e consoles, muitas vezes tem uma visão um tanto quanto deturpada em relação a jogos mobile e jogos de desenvolvedores brasileiros, certo? Vou falar aqui que é um tipo de preconceito até mesmo. Eu queria saber do lado de vocês, como que os influenciadores podem contribuir para a quebra desse tipo de estereótipo dentro dessa comunidade? Da visão da comunidade que eu acredito, assim, é algo que tem que ser trabalhado, tem que ser construído, porque existe essa barreira, sim, para gamers mobile, desde o início, quando os primórdios aí do competitivo e do conteúdo gamer, lá no Clash of Clans, que foi quando realmente começou a estourar, já era visto, já era diminuído, e eu acho que é um pouco que até educar e eles também saberem entender. Eu falo eles porque eu nunca fui muito gamer de console, de PC, mas sempre fui mais do mobile, saber entender que também é um produto e também é, às vezes, o único produto disponível para uma parcela da população. Então, eu acho que entender que um jogo acessível é essencial para ser aquela porta de entrada no mundo gamer, que é um mundo que todo mundo gosta tanto, se diverte, sai da depressão, perde a timidez. Às vezes é a única oportunidade que as pessoas têm, é um jogo de celular, às vezes na correria do dia a dia, na dificuldade financeira de comprar um PC gamer, um console. Então, eu acho que tem que saber entender e ter essa abertura, sim, que gamer mobile é gamer, sim. A gente vê os torneios de jogos mobile já gigantes representando isso, jogadores profissionais bem-sucedidos, influenciadores construindo carreiras e ajudando as famílias com isso. Então, esse estereótipo, por mais que exista cada vez menos, tem que continuar diminuindo até ser extinguido, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é uma visão muito errada de tentar diminuir ou separar isso. Gamer é gamer e ponto final. E eu acredito muito que no futuro os jogos todos sejam multiplataforma, igual alguns já têm vindo aí com muito sucesso, né? Fortnite, tipo Among Us, você consegue também jogar no PC, no mobile, com pessoas dos dois dispositivos, e quanto mais os desenvolvedores trabalharem para fazer esse cross de plataforma, esse preconceito vai sendo quebrado. Então, eu acredito muito nisso. Maravilhoso, gente. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Por mim, eu continuaria falando aqui por horas. Inclusive, Bruno, arrasou nessa última resposta. É isso, gente. Você que está assistindo em casa, guarde essas palavras, viu? Bom, finalizando aqui, aonde que o pessoal encontra vocês, gente? Nas redes sociais? Bom, a Loud é bem mais fácil de encontrar, né? Mas a Monomito você pode dar uma bugada, escrever Monomito aí com Y, tá aqui. Aí você vai entrar nas nossas redes sociais. A gente está trabalhando já o Gunstars em Closed Beta para quem tiver interesse em jogar. Então, entra lá nas nossas redes sociais ou no próprio site, gunstarsgame.com. Faz um cadastrinho, em algumas horas você recebe aqui para jogar. E
Também a gente está trabalhando com a comunidade no Discord, né? Que cada dia está crescendo mais. Pode pular lá também, conversar direto com os desenvolvedores. E é isso. Eu concordo com isso. Eu acho que todo mundo que puder, estiver ouvindo, eu sei que são pessoas interessadas nesse mercado, que puderem estar ajudando aí, quiserem somar, acrescentar para o projeto, podem estar entrando em contato com a Monomito. Da mesma forma, eu gosto de falar nos painéis que eu participo que é fácil encontrar Playhard, Loud aí pela internet. Só que quem quiser me encontrar talvez no LinkedIn, pesquisa Bruno Bittencourt, Loud, que aí você consegue me encontrar numa plataforma um pouco mais diferente, que talvez a interação precisa ser um pouco mais direta. Então, basicamente isso. Agradeço muito aí o convite, a participação no painel, foi incrível poder falar um pouco sobre isso. Muitas vezes a gente, como influenciador, fica limitado a falar do jogo em si, de jogar junto com o público, com a audiência, e ir um pouquinho para a segunda página disso é muito gratificante. Então, agradeço muito aí o pessoal. Obrigada demais, gente. Até a próxima, quem sabe no Big do ano que vem, hein? Tchau, Obrigado. tchau, gente. Obrigada. Pode chamar. Um abraço, galera. Vamos chamar. Um beijo. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.